Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Daqui um pouquinho tem bola rolando aí pela Libertadores da América. O Grêmio com o Libertad abrindo a sua participação na fase de mata-mata da Libertadores da América. O Inter ontem um grande resultado diante do Nacional que é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, uma vitória importantíssima, fundamental para o jogo de volta, né? O Inter com uma grande vantagem depois dessa vitória, gol dele, Paulo Guerreiro, no finalzinho da partida. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Andy Larry, zagueirão Larry, 100% algodão? Tudo maravilha, tudo 10. Hugo Larroque, o nosso companheiro da casa, Giovanni de Oliveira. Esse Oliveira não precisa dizer absolutamente mais nada. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora transmídia, então você tem no Twitter, você tem no site, no YouTube, no Face inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando aí a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco, né? E também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peço para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Afinal de contas, nós completamos aí, no início desse mês, apenas um aninho no ar, né? Então faça isso para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. É só você colocar RDC TV Digital em qualquer uma das nossas plataformas. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua proteção e da sua família. Bom, o Grêmio daqui um pouquinho, abrindo aí para o Grêmio a fase de mata-mata aí, e hoje é um jogo isolado, ou seja, esse é em televisão, né? É o jogo do Facebook, então as pessoas ficam todas aí, né? Como é que eu vou assistir, como é que eu não vou assistir? Hoje a realidade são as plataformas digitais. E a partir desse ano, o Facebook adquiriu os direitos de transmissão da Libertadores da América. Giovanni, tu que é especialista nessa área aí, diz para o nosso telespectador como é que ele tem que assistir, né, o jogo a partir das 21h30, porque muita gente perguntando, mas não tem TV, não tem TV? Não tem TV, é o jogo do Facebook. É bem simples pelo Facebook, Cadu. O pessoal vai na página do Comebol no Facebook e vai ter ali já o link para o vídeo, vai ver pelo Watch do Facebook. Vai assistir o Facebook como um monte de gente já assiste a gente aqui também pelo Facebook, né? A Comebol seguindo a mesma tendência que a RDC já está desde o ano passado, né? Desde o nosso começo, transmitindo tudo também pelo Facebook, né? Exatamente, até porque somos uma emissora transmídia e esse é o caminho, nós até, foi uma proposta feita, o nosso DNA, né, nós vivemos na era digital, então são as nossas plataformas digitais, evidentemente que sempre linkada aí a TV, como nós temos pelos canais 24, 524 da NET. Então, torcedor gremista aí, torcedor colorado, evidentemente que vai secar, o gremista quem não está no estádio, tudo isso para quem não está no estádio, até porque a arena lotada, né, expectativa de casa cheia lá, porque o Grêmio abrindo, tá aí, eu inclusive já estou compartilhando aqui, como eu faço sempre, né, o nosso programa. O Grêmio definido, né? Definido sem uma novidade, né? Sem uma novidade aí. Nenhuma surpresa no Grêmio. Segue o time que era esperado, né? Olha aqui então, vamos lá pro time do Grêmio. Seguidinho a gente deve ter o contato com o nosso repórter, o Guilherme Paz, vou deixar para ele até assim que a gente tiver condições de comunicação com o nosso repórter lá na Arena, o Guilherme nos traz informações aí. Senão eu vou furar o Guilherme, né? Eu vou dar, ele vai ter que repetir. Mas como é que dá para projetar esse jogo aí, Larry, Hugo e Giovanni? Se existe algum comparativo em relação ao jogo da primeira fase, a fase de grupos, onde o Grêmio foi surpreendido por esse Libertad aqui quando perdeu por 1-0. Depois o Grêmio venceu o segundo jogo lá, mas um jogo que o Libertad já estava classificado e o Grêmio jogando a sua vida, jogando a sua classificação. Eu imagino que deva ser um jogo
semelhante ao jogo anterior. O Libertad vai se posicionar atrás, vai jogar fechado, tentando segurar o jogo, buscando alguma jogada em possível contra-ataque. E o Grêmio vai controlar o jogo como de costume faz, principalmente na arena. E acho que é aquela questão de oportunidade. Se faz um gol mais no início do jogo, as coisas facilitam. Se não, é aquela dureza de sempre com times sul-americanos que, como se dizia em outros tempos, a catimba, Argentina e Uruguai, que também os paraguaios também não deixam de fazer a mesma coisa. É verdade. Se for o Libertad daquele jogo contra o Grêmio passado, é perigoso sim em casa, o Grêmio tem que tomar cuidado, mas acredito que o Renato saiba bem o que está fazendo com a escalação que ele colocou em campo e tem um bom time nas mãos. O Grêmio é um bom time, porém o cuidado sempre tem que ser levado em conta, porque o Libertad pode vir em contra-ataque, é um time que provavelmente não vai... Mas o técnico do Libertad já deixou bem claro, não vai jogar... Não vai sair para o jogo, vai buscar a vitória, ele quer sair com o resultado daqui. Exato. Né? Eu não sei, talvez até, não sei se ele está projetando um jogo semelhante àquele que o Libertad venceu por 1-0, mas é que eu tenho dito, era uma situação completamente diferente. O Grêmio, naquele momento, o Grêmio vinha com uma autossuficiência aí de que entrava para ganhar e saber o resultado da partida. E o Grêmio hoje passou a ter se conscientizou de outra maneira, não é aquela realidade, né? E naquele momento o Grêmio tinha isso, o Renato também dava aquele tipo de discurso, é o melhor futebol do Brasil, é o melhor futebol do Brasil, é o melhor futebol do Brasil, e o Grêmio não estava em condições e não era o time de melhor futebol do Brasil, tanto que o Grêmio chegou aí, foi garantir a sua classificação para a fase dessa de mata-mata na última rodada, né? E o Grêmio era considerado um dos favoritos aí, até com antecedência e garantir a sua classificação. Então, era uma outra situação. O Grêmio, a partir dali, passou a viver uma outra realidade consciente de que o Grêmio não era aquele time que foi tricampeão da América e que realmente entrava para saber o resultado. Talvez o técnico Libertad está projetando dessa maneira. Se ele está projetando dessa maneira, acho que é bom para o Grêmio, né? Ótimo para o Grêmio. Eu acredito que esse é exatamente o ponto. O Libertad pode até ser o mesmo, mas o Grêmio não é o mesmo. O Grêmio ainda não está jogando um grande futebol, não é um time que encanta, tanto que ainda se discute o esquema. Hoje, a gente estava conversando aqui antes do programa, provavelmente o Grêmio ainda feche mais um atacante, Luciano. O Grêmio ainda está tentando encontrar o Grêmio mas já é está diferente. confirmado, só não foi confirmado foi anunciado. Oficialmente, mas o Grêmio passa a ter, e o Grêmio perdeu, né, a partir outra alternativa, na verdade, que o Renato apostou e definiu como titular aí o caso do André, que hoje o Grêmio também vai precisar do André, onde se viu a importância, né, de um centroavante matador, um centroavante nível, não que eu estou comparando o Paulo Guerreiro, mas caiu uma bola no pé dele, mas a gente vai falar da vitória do Inter depois. Numa bola ele definiu o jogo, né? E o André também, e o André tem sido um jogador muito cobrado pelo torcedor gremista. E o Renato, é uma questão disso aí, o Larrito como é jogador. Isso é uma questão de convicção do treinador, é uma questão de teimosia. No caso agora é falta de alternativa também, né? Eu acho que é convicção, porque o Grêmio, historicamente, sempre gostou de um centroavante, de posicionamento. É lógico que nesse período do Renato não foi sempre assim, até porque em alguns momentos faltou esse jogador. Ele acredita no André, isso é uma coisa importante, isso faz com que o jogador tenha um pouco mais de confiança, embora o André não venha fazendo gols, mas isso aí pelo menos dá condições para que ele trabalhe de uma maneira mais, pelo menos mais motivado, né? É lógico que um centroavante vive de gols e no momento que ele faça um gol, ele vai talvez possa jogar um pouco melhor. A torcida reclama bastante do André, porque não tem feito gols, assim, a exemplo do Nico Lopes no Inter, mas é uma convicção do técnico, sim, o modelo de jogo que ele propõe é com o centroavante. Só sobre a questão do Luciano, até o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Duda Crefe, ele não houve assinatura do contrato. Ele, como diz, enquanto não assinar... Né, não vamos, mas o Duda Crefe confirmou aí a
a contratação do Luciano, esse é um atacante de 26 anos, ele que estava cedido ao Fluminense, mas ele pertence ao Leganés, né? Leganés. O Leganés da Espanha. E aí, segundo o Duda Cref, ele assina um contrato aí com os contratos de 3 anos, e ele inclusive já está na arena onde vai assistir a partida. Vai assistir o jogo. Grêmio... Vai assistir o jogo Libertad. Ele assina um contrato de 3 anos e o Grêmio, por €1 milhão, adquiriu 50% do passe desse jogador. Quem estava na briga aí, o Grêmio acabou vencendo, foi o Atlético. O Atlético Mineiro também queria esse jogador. Agora, é um jogador interessante, né? Um jogador que passou pelo Corinthians, é um jogador alto, jogador centroavante grande, jogador de pé esquerdo. Aí eu vou defender os canhotos, né? Se o canhoto quando joga, isso é bom. Ele é um atacante mais agudo, assim, não chega a ser um centroavante do estilo tradicional. Mas ele eu acho muito bom jogador, é um cara que define bem, no Fluminense ele fez muitos gols, eu acho que até era o artilheiro do Fluminense. Ele é artilheiro, está com 15 gols, um jogador vertical, e vem, eu acredito que é uma excelente contratação do Grêmio. E com isso, Tardelli e André, que não deram certo. Isso é uma questão. O Grêmio, o aproveitamento dessas contratações, aproveitamento zero. Mas o Grêmio está definido, a gente está com dificuldade lá com o nosso repórter Guilherme Paz, mas o Grêmio é uma das seguranças do Grêmio, a zaga do Grêmio, né? Jeromel, o Grêmio é considerada aí a melhor zaga do Brasil, pode ser discutida por alguns, se não é a melhor, é uma das melhores, isso não tem a dúvida nenhuma, mas o Grêmio fala exatamente até sobre esse jogo aí, daqui um pouquinho na Arena contra o Libertad. Normalmente a tendência é que o time visitante venha, quando vá de visita, vá com um pouco mais de cuidado. Nós achamos que por aí Libertad pode fazer isso, a tentar levar o que melhor conseguir aqui para jogar lá em Paraguai, e nós, ao contrário, temos que tratar de jogar nosso jogo, de sair a ganhar a partida, pero com tranquilidade. Estes são jogos de 180 minutos. O primeiro jogo é muito importante, sim, mas não é o fim do mundo de nada. Pois é, essa colocação porque o Grêmio está tratando assim, o Grêmio tratou, até na Copa do Brasil, o Grêmio está tratando como indiferente, né? Um jogo, como disse ali, é um jogo de 180 minutos. A gente tem até imagens aí do jogo passado, inclusive, que é um jogo de 180 minutos, ou seja, né? Esse foi o jogo do Grêmio, né? O jogo desse que a gente fez referência aí, que o Grêmio acabou perdendo por 1-0 para o Libertad aqui na Arena, que a gente exatamente fazia essa referência, né? Agora, é o jogo de 180 minutos. Isso foi o gol do Libertad, né? É um jogo de 180 minutos, mas o Grêmio tem que fazer, né? O Grêmio trata como indiferença o primeiro jogo fora e o segundo em casa, enfim. Mas o Grêmio vai ter que fazer o resultado, vai ter que fazer seu score aqui, né? Vai ter que... É como diz o Darcy, o time que quer classificar tem que ganhar em casa. Então, e é importante que ele tenha isso na consciência, né? O Renato deve ter isso, com certeza. E quando escala um time com essa competência que tem na meia cancha, com o Alisson, com o Jean-Pierre e o Everton mais agudo, eu acredito que o Grêmio vá para cima, sim, e eu acho que já tem escalação. Até para confirmar o time, já que a gente está com essa dificuldade lá com o Guilherme, lá na Arena, o Paulo Vitor, o Leonardo Gomes, o Pedro Jeromel, que falou há poucos minutos atrás, e o Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André. Nenhuma novidade. A especulação é que talvez o Luan, né, pudesse atuar, que o Grêmio aposta tanto nesse jogador, tinha marcado o gol do Grenal, mas não, fica no banco ali, ele e o Tardelli, os jogadores ficam no banco. Pois é, minha dúvida é o Luan. O Luan fica no banco, ok, o Luan também faz tempo que não vem jogando um grande futebol, mas o Luan no banco e o André titular, mesmo que o Luan não tenha funcionado mais tão bem de falso 9, há quanto tempo que o André não vem funcionando como 9? Não, mas isso aí já foi... Mas o próprio Renato já disse isso. O Luan não joga mais. E foi uma coisa que a gente discutiu, não entendeu? Durante toda essa
parada da Copa América, ele treinou com o Tardelli como último homem e o André e o Luan, o último antes do centroavante, e o Luan fazendo aquele falso 9, quando ele foi aquele grande momento dele, quando ele tinha o Douglas, né? Mas existe uma diferença. Mas depois ele descartou. Existe uma diferença entre jogar com um centroavante de posicionamento que fique dentro da área e um atacante, um centroavante que saia da área. Porque aí, vocês imaginem o time do Libertad fechado, o Grêmio tentando entrar pelos lados, com o Everton principalmente, que vai ser muito bem marcado, todos sabem da capacidade do Everton, e pelo outro lado o Alisson, que é um jogador que vem às vezes um pouco por dentro também. Mas aí isso complica para tu conseguir agredir mais o adversário, porque pelo menos esse jogador que fica posicionado dentro da área, ele deixa pelo menos 2 jogadores junto com ele e tu abre um pouquinho mais o jogo. É lógico que o Libertad vai ficar fechado. O discurso do técnico pode ser: eu vou atacar o Grêmio. Isso pode dizer várias coisas antes do jogo. Mas a gente sabe que não vai acontecer. Eles vão ficar fechados, vão ficar com 8 jogadores posicionados, não sei se com uma linha de 5 ou de 4 e mais 4, e com um jogador de velocidade, possivelmente, e aquele atacante, eu não sei se o Cardoso ou o outro, que tem um pouco mais de posicionamento, ou que vem um pouco para segurar essa bola para passar para o jogador que vem em velocidade. E essa vai ser a estratégia dele, não tem o que fugir muito disso, não. Não tenha dúvida, porque assim como a proposta do Grêmio é fazer o resultado, e a gente tem visto os jogos aí, viu? O Palmeiras fora, perdia, depois empatou. O Flamengo ontem, olha, tomou 2-0. 2-0 que pode ser, provavelmente seja o próximo adversário do Inter. Olha, e ainda podia ter tomado mais, né? Então, da mesma maneira que o Grêmio tem a necessidade de fazer o seu resultado em casa, o Libertad também vem com a proposta de sair daqui vivo, né? Me parece que o Palmeiras será o adversário do Grêmio. Do Inter pode ser o Flamengo, né? Não, falei do Flamengo, não, falei do Grêmio, o Flamengo é adversário do Inter. É porque a gente acaba confundindo muito com a Copa do Brasil. Não, o Flamengo a chave caminha para o Inter, né? E o Grêmio para o Palmeiras. Então, mas por essa razão, se o Grêmio tem a proposta de fazer e sair daqui com uma vantagem, e eu acredito nisso, né? O Grêmio é o favoritaço, é o favorito. A tendência é essa, né? Mas o Libertad também tem a tendência de sair daqui vivo, né? Quer sair daqui com condições de levar a sua decisão. Qualquer empate para o Libertad é... E não esquecendo que Libertadores da América tem gol qualificado. Vale dobro. Talvez aí esteja esse discurso aí do técnico de jogar para frente, talvez ele imagine conseguindo fazer um gol, né? Que é o pensamento de todos, né? Conseguir fazer um gol fora de casa, que isso aí, de uma maneira anímica, assim, já parece que te coloca mais dentro da possibilidade de passar à frente. Né? Os primeiros 15 minutos são circunstanciais. Ali já vai te dizer exatamente o caminho que vai se tomar o jogo, né? Um Grêmio mais compactado para cima do Libertad, o Libertad olhando o jogo, enfim... É um bom jogo para o Grêmio. É um jogo para o Grêmio marcar presença porque está em casa, né? Está dentro da arena, está com toda a torcida em seu favor. Então, eu acredito. Essa questão de torcida, eu tenho uma tese em relação a isso. Claro que a torcida ajuda, a torcida empurra o time, mas quem não é a torcida que faz o time. O time é que faz a torcida. Larrito, como jogador dentro de campo, sentiu o quê? Não? É evidente que se faz aquele gol no início de jogo, as coisas facilitam e a torcida realmente joga junto. Bem junto, né? O problema é o oposto, né? Quando não sai, acontecem erros e a torcida começa algum burburinho assim que alguns jogadores sentem, né? Alguns poucos não dão a mínima importância se está vaiando, mas a maioria dos jogadores, claro, tua própria torcida não tá participando ativamente e vibrando por isso que o fator torcida é muito importante, desde que a torcida jogue junto o tempo inteiro. Tem aquela questão, daqui a pouco as coisas não começam a sair, aí a torcida começa a pressionar negativamente, né? Então tem isso, mas eu acho que... Até essa questão de alguns jogadores que já são marcados pela torcida, às vezes o avaia em cima de um jogador, que é uma coisa
pontual ali em cima de algum já avisado, isso aí acaba prejudicando o todo. Então, é importante sempre que a torcida pense nos 90 minutos e se tiver que vaiar, que vai ao final do jogo, né? Tem essa passionalidade que é perigosa. Daqui a pouco o time não anda bem e a torcida vai em cima. Mas torcida é isso, torcida é a passionalidade. Mas eu acho que o Grêmio tem sim todas as condições de fazer aquilo que o Grêmio projeta, que o Grêmio sair daqui. E tomara, né? Tomara que o Libertad projete esse jogo como ele, pensando da mesma maneira, que vai encontrar um Grêmio que teve naquela fase fase de grupos aqui, quando que saiu daqui com 1-0, porque isso aí conta muito, né, Larry? O jogador sente isso aí, né? Pô, eu já fui lá, já ganhei deles, quer dizer, pô, daqui um pouco eu posso... Sabe que pode ganhar, né? Bom, partida iniciada lá na Arena, Grêmio e Libertad, e a gente na expectativa, vamos informando, na medida que os gols aconteçam, tomara que a gente possa aí, né, informar gols que possam sair a favor do Grêmio. A gente vai voltar depois para falar da grande vitória do Internacional, que não fez uma grande partida, mas teve um extraordinário, um grande resultado. Nosso 2 toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e também os pneus estão ficando careca, desgastados, aí você aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa Pneus. Sempre são o feirão de pneus. Então, Avenida Ceará 1055, revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte e agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. Competência, DD Competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 toques também para CIE RS 50 anos. Olha, uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos RS, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Programa de estágio é êxito, planejamento do CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, então depois falando da grande vitória do Internacional, que não tem um jogo jogado, não dá nem para definir como classificado. Mas a tendência aí, Internacional que vai bem pertinho, já bem pertinho das quartas de final da Libertadores da América, com essa vitória de ontem de 1-0, fora de casa, em Montevidéu, dentro do Nacional, que olha que é tricampeão, a tradição é tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Larry Chaves, Hugo Larroque e Giovanni de Oliveira. Vocês nos assistem os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. É só você acessar, colocando RDC TV Digital, e você tem no nosso YouTube, tem no Twitter, tem no site, tem no YouTube, no Face, que você aí participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua opinião, a sua crítica, a sua pergunta, compartilhando também nos seus grupos, pedir seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Nós levamos para o mundo, através das nossas plataformas, o nosso Rio Grande. Então faça isso. Nosso 2 toques para, Village Serviços Contábeis e Jurídicos, é só você acessar o site lá, tá aí na tela para você, se tornar um cliente lá da Village. E tem o site, né, www.village.com.br, ou você liga, 51, código diário 3641 2211. Olha, o seu carro está com aquela batidinha na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve isso aí lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro 0 km, seu carro bonitaço, né? Então, passe lá na Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga o 51, código diário 33 15 21 60. Liga, passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Nossos 2 toques também para a Baidolb. Bom, na Baidolb é tudo na linha automotiva. Você tem lá multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente e também você tem películas para o seu carro, mas também para a sua residência. É uma inovação lá, as películas de residência
lá na Baidob. Baidob, que o pessoal do interior tem o site aí, www.baidob.com.br. E o pessoal de Porto Alegre, além do site, tem 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315 e a loja da Avenida Ipiranga 5800. Como é que dá para definir essa vitória, Larry, essa vitória do Internacional ontem no finalzinho? O Internacional fez uma grande partida, né? Parecia, a gente caracterizou ontem que parecia mais um jogo até de Libertadores, meio campeonato gaúcho, assim, né? Mas saiu de lá com uma vitória extraordinária. Vitória importantíssima. O Inter alternou momentos, começou muito bem o jogo, depois o Nacional cresceu. A gente está vendo, inclusive, as imagens lá, o torcedor colado estava em grande número lá. Mas o Inter teve um equilíbrio muito bom. Em relação ao jogo anterior contra o Palmeiras, principalmente, né? Teve alguns jogadores que jogaram muito aquém do que jogaram naquela partida, mas também não vamos exigir que joguem sempre grandes jogos, né? Mas a equipe foi bem equilibrada, defensivamente, principalmente em função dos 2 zagueiros e o goleiro, esteve muito bem. E na hora que teve, aliás, teve 3 ou 4 chances de gol, mas na última, felizmente, o Guerreiro fez aquele golaço. Mas o Internacional, os 10 primeiros minutos do Internacional foram muito envolventes, até se tinha impressão, o Internacional tomando conta do jogo, né, que chegaria uma vitória até de maneira mais tranquila. Mas depois acabou cedendo espaço, e o próprio Nacional acabou tomando conta do jogo também e desperdiçando algumas oportunidades. A gente está vendo aí, inclusive, olha aí, ó, essa foi uma das oportunidades para o Nacional. Depois o Internacional meio que, olha ali, a gente está revendo aí esse lance aí. Eu gostei, depois do segundo tempo, acho que o Internacional veio também um pouco melhor, né? Mas não vi nenhuma grande atuação do Internacional. Mas há de se ressaltar também os fatos negativos, assim, o Wendel é um jogador que está comprometendo há bastante tempo, é um jogador que realmente... lógico que ele veio de uma parada muito grande. O Iago, né? E isso, olha, e agora estou sentindo lógico que o Wendel ficou muito tempo sem jogar e talvez isso aí tenha sido o fator determinante para ele estar jogando tão mal assim. E o Nico Lopes também, que não disse ao que foi no lugar onde ele nasceu para o futebol, que foi no Nacional. Lá mesmo, enfrentou a sua ex-equipe. O Nico Lopes inexistiu no jogo. Aí o gol, olha aí. Inclusive... acabou em determinados momentos atrapalhando. A assistência toda. Essa arrancada do Edenilson, né, que aí foi buscar o gás no pulmão lá no final de jogo, essa grande jogada do Wellington Silva e aí servindo ao Paulo Guerreiro. Quem esticou a bola foi o Patrick, né? Sim, o Patrick, é verdade. O Patrick, né, que ontem voltou a fazer uma grande apresentação, mais uma vez. O Edenilson, ele dá um primeiro passe pro Edenilson, que aliás o Edenilson se não uma das melhores, a melhor. Sim, ela veio Patrick, Edenilson, o Wellington Silva e aí finalizando no Paulo Guerreiro. O Edenilson, o Edenilson é um ponto de equilíbrio internacional. Eu ouso dizer que o Edenilson é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro atualmente. Ele vem mantendo uma regularidade há 3 anos, não é um jogador de uma partida só. Pulmão, ele corre uns 90 minutos, marca recompõe, tem velocidade, tem força. Faz a bola jogar, é inteligente, ou seja, é um jogador tem completo. Feito jogadas com efeito técnico também, com dribles, jogadas com inteligência. É um jogador que entende muito bem o jogo e tem sido assim o destaque do Inter. Disparadamente, nos últimos 3 anos é o grande destaque dele. E ainda com o pulmão, né? Ontem era o jogo acabando, ele desde o começo ainda consegue dar aquele gás. E uma outra coisa, o Edenilson é um jogador não é espalhafatoso, é um jogador humilde, é um jogador de grupo realmente, é um jogador positivo, não se indispõe com o adversário nem com a arbitragem. É um grande profissional, um exemplo de profissional. Ele veste a camisa, mas não é intempestivo, não é enlouquecido e tal. Então vamos ouvir o que disse o jogador que foi decisivo, ele, Paulo Guerreiro, que no finalzinho da partida, com o gol que marcou, deu a vitória ao Internacional. Grande jogo da gente, mas é importante que fizemos um grande trabalho, mas ainda faltam mais 90 minutos
que jogar, a gente está feliz hoje, mas agora temos que pensar no próximo jogo, no Ribeirão, que vai ser duro, difícil, mas a gente tem que ganhar também, a gente vem com confiança boa e a gente tem que continuar pelo caminho. Essa é a questão do centroavante, né, diferenciado, de qualidade, ou seja, quantas oportunidades ele teve? Uma só. Teve uma anterior que ele bateu de perna esquerda, que a bola veio em cima do pé, e ele bateu, só que a bola bateu no adversário. Olha, agora a gente está vendo, isso aí foi Patrick, Edenilson, roubado do Patrick, Edenilson, o Wellington Silva, o Wellington, né? Que fez uma boa partida no Grenal, ele fez uma boa partida no Grenal. Mas ele é bom jogador. Tem entrado bem, né, o Wellington. E mostra, quer dizer, parece que, embora, né, são bem diferente o Internacional em Libertadores, que é o único time invicto brasileiro na Libertadores, venceu todas as partidas, empatou com o River, né, que ele cedeu uma vitória no finalzinho da partida com o River, embora lá os dois já tivessem classificado, bem diferente do Campeonato Brasileiro, né, que o Inter agora o mês que vem vai fazer um ano sem vencer fora de casa. Mas parece que o Internacional tá chegando assim se conscientizando, e o próprio Odair, que precisa ser mais ousado dentro de fora de casa, né? Talvez conscientização que seja um time mais maduro, que está... Né? E o próprio Edenilson disse essa semana, deu essa declaração em relação a isso, que o Inter é um time maduro, questão também do grupo, o grupo que está fechado. Então parece que o Odair, vamos ver em termos de Campeonato Brasileiro, né? O que o Inter projeta aí com jogos fora de casa. Mas o Odair também, né, que fala sobre essa vitória do Inter ontem diante do Nacional. A gente usa, né, essa palavra sofrer, né, dentro do futebol, mas ela soube, como eu disse na primeira resposta, ela soube jogar o jogo, né? E tem momentos que a equipe adversária, ela vai ser protagonista da partida. Ela vai te criar dificuldades, ela vai criar alguma oportunidade, ela vai ter momentos de talvez até uma pressão. E aí você tem que estabilizar aquele momento o mais rápido possível, estabilizar com organização, com comunicação, né? Com alguma movimentação um pouquinho mais específica. E é isso que a equipe fez. A equipe está madura nesse sentido, está consistente. Então soube viver todos os momentos do jogo consistente, madura e com confiança para não desistir do placar em nenhum momento, porque sabia e visualizava isso dentro do campo de jogo, que tinha totais condições de buscar essa vitória e não desistiu até nenhum momento de buscar a vitória e conseguiu. Essas modificações do Odair, ele mostra que ele está começando a ter um pensamento diferente em relação a isso. Isso passa por onde? Ele falou uma coisa muito importante ali, que é essa mudança, está sendo atacado, está sendo agredido pelo adversário e em dado momento modifica a maneira, consegue sair e modificar o jogo. Isso aí tem muita relação com os jogadores, com as lideranças. O jogador que vai, não sei se tu percebeu, num determinado momento o D'Alessandro foi tomar água ao lado do campo discutindo com ele, exatamente. Então esses jogadores, essas lideranças são importantes dentro do time. Tipo o Guerreiro, o Edenilson, o D'Alessandro, os jogadores que... O Lomba, que também hoje... Esses jogadores, eles modificam o jogo. Porque tu fala com o teu companheiro, tu orienta, se discute sobre uma situação e tu consegue, algum problema que esteja acontecendo, tu consegue resolver. Então, assim, isso é muito importante, essas figuras. Por isso que você fala, o time maduro. Porque tem jogadores maduros, realmente experientes, que conseguem modificar, às vezes até uma paralisação de uma falta, conversam, modificam a maneira de jogar, se posicionam de uma maneira diferente, isso aí modifica o jogo. E eu vejo o seguinte, eu vejo o Odair crescendo nele mesmo, a confiabilidade dele. Tanto é que pós-jogo de Palmeiras ele extravasou total. Vou tomar vinho com a minha sogra, com a minha esposa e tal. Isso é um lado emocional forte que também soma no sentido positivo. E ele ter confiança de escalar um time. O Inter não jogou bem ontem, mas foi um time natural e jogou com regulamento. Mas o futebol é resultado. Uma bola. O futebol é resultado. Existe o Tele que tinha essa filosofia, que eu acho que ninguém concorda. O Tele preferia jogar bem e não ganhar do que jogar mal e ganhar. Era o time dele. Mas isso que tu falaste, eu acho que passa fundamentalmente
Por essa declaração que o Edenilson disse, ou seja, quem tem que mudar a maneira, a postura do Inter jogar fora de casa somos nós, jogadores. Sim. Essa foi a declaração do Edenilson, antes da viagem para Montevidéu. Mas, Cadu, para além da mudança da postura dos jogadores, a gente teve uma mudança importante na escalação, né, que é o fato de ter o D'Alessandro fora. Isso já indica uma mudança do pensamento. Também, é verdade. E... O que não vai, foi uma exceção ontem, não vai ser isso aí. Também acredito que não vai ser. Mas ontem, para além da postura, exatamente a postura, quanto tempo não tinha a impressão que o Inter queria ganhar um jogo fora de casa, que o Inter achava que poderia ganhar um jogo fora de casa. Pego como exemplo o próprio jogo contra o Palmeiras em São Paulo. O Inter estava claro, vamos sair daqui com empate, uma derrota mínima. Deu certo no final. Voltar vivo. Mas na Libertadores não tem sido essa postura no Internacional. O Internacional cedeu uma vitória, tá, tudo bem, os dois estavam classificados já, mas jogou e venceu o River, depois no finalzinho da partida acabou cedendo o empate. Mas o Wellington Silva, que foi o responsável pela assistência aí ao gol do Paulo Guerreiro, também fala sobre o jogo de ontem. É um jogo que todo mundo quer jogar, né? A Libertadores é um sonho, né? De todo jogador brasileiro que disputa os campeonatos. É um sonho, então pude entrar ali, estava querendo muito jogar, então pude fazer essa jogada, né? Foi um gol muito importante pra gente, então estou muito feliz, venho trabalhando e espero continuar ajudando a equipe, porque esse grupo merece. Pois é, o jogador tem sido importante, foi bem no Grenal, foi bom, foi bem ontem, foi fundamental, mas essa referência que ele fez também, isso aí mostra que o Internacional, isso é fundamental, né, Larry, que tu vivesse esse ambiente aí, quando o grupo fecha, quando o grupo se une. As informações que eu tenho e o que se vê é que o ambiente do Inter é muito bom, inclusive as entrevistas do Odair, a gente percebe isso. E esse rapaz aí, o Wellington Silva, que é muito bom jogador, tem velocidade, drible, ele começa a cavar uma vaga nesse time aí, porque é um jogador... Na vez anterior que eu estive aqui, eu falei que o Inter precisava de um jogador de velocidade pelo lado, e eu acho que esse é um jogador. Exatamente. Futebol se sabe que ele tem. Porque precisa jogar um pouco mais com o centroavante também. E o Nico Lopes me parece um jogador que faz muita jogada individual. Ele não percebe muito a movimentação dos companheiros. E com relação ao Guerreiro, um jogador, o profissionalismo, e quando se fala em fundamentos de jogadores, a gente percebe um jogador. O Guerreiro, que foi um jogador que foi muito jovem para a Europa, realmente é um cara que aprendeu. Todos os movimentos que faz um centroavante, domínio de bola, o passe e o arremate, ele teve aquela chance de uma maneira não muito fácil, se o cara bate de uma maneira diferente, erra o gol. Ele bateu com convicção. A maneira que ele bate na bola é de quem conhece. Então é um jogador que transmite confiança também. Bola, né? Espera que o zagueiro falhou. E tu, lá, que fosse zagueiro, fosse um grande zagueiro também, o zagueiro respeita, né? Claro, um jogador que tem... O zagueiro não sai, o zagueiro fica, ele sabe que um vacilo é fatal. Exatamente, é um jogador que parece que ele é um cara que fica esperando realmente, e os próprios zagueiros já percebem isso. Ele saiu muito bem do lado, ele saiu para receber essa bola do lado oposto, cuidou o posicionamento para não entrar em impedimento. É um jogador muito experiente, com muita qualidade. Além da capacidade dele técnica, tem experiência, exatamente saber sair, se deslocar e buscar, né, aquela famosa, não é o chama bola, não é o chama gol, é questão de posicionamento. E as qualidades os atalhos, sabe? Para dominar bem a bola. Por isso que eu falei em fundamentos, porque domina bem a bola, bate bem na bola, né? Então é um jogador que se preparou a vida inteira e se prepara diariamente para a função dele de centroavante. Tu vê, ele é o goleador internacional com quantas partidas aí? Tem essa estatística aí? 15, vou confirmar. E depois de um ano parado, né? Depois de um ano parado. Bom, falando em bem é a escolha certa do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Ele proporciona diversos produtos. Um desses é o que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo,
baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí dar uma melhorada na sua casa, em pintar, reformar ou mesmo construir? Bom, aí você encontra tudo que você precisar lá na Ferragem Lampião. Por exemplo, tonalidades distintas, você sabe quantas tem lá à sua disposição na Ferragem Lampião? Mais de 2.200 tonalidades de tinta. Lá uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs. Tá aí, tem tela e venda, tem tela entrega. Os fones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899 e o WhatsApp 51, código de área 991 800162. A Ferragem Lampião fica na rua Alberto Silva, 85, quase ali na esquina com a Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque lá você tem tudo que você precisa, né? O que você precisa, o que você imagina, o que você não imagina, tudo é na Ferragem Lampião. Estacionamento é aquele na porta ali, não é aqueles longos que tem que deixar o carro caminhar, não. Olha, e também atendimento VIP, toda a equipe de vendedores, a equipe lá do Gilberto e do João Carlos, sempre prontinhos ali para lhe dar o melhor atendimento, um atendimento VIP. Tudo você encontra lá, não adianta ir perder tempo em outra, até porque são mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a Ferragem Lampião. Tem aí os números do Paulo Guerreiro? Tenho, corrigir, não são 15, são 16 jogos, 10 gols e 3 partidas em Libertadores e 3 gols. 3 gols. Aí. Bom, vamos para o rápido intervalo, voltamos depois. O Grêmio continua empatando lá na Arena em 0-0 com o Libertad. Voltamos em seguida, ainda dando atenção pelo menos a algumas nossas muitas mensagens. Gerinho, estamos de volta. Voltar com o nosso Dois Toques, com Larry Chaves, Hugo Larroque, Giovanni de Oliveira. Vocês assistem os canais 24 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora transmídia, né? Então você tem no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa aí mandando a sua crítica, sua pergunta, interagindo, fazendo o programa, também compartilhando, né? Fundamental que você, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, a emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, produção totalmente local. Só você colocar RDC TV digital e você tem aí acesso em todas as nossas plataformas. Nosso Dois Toques para Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José, grande campanha, é o líder no seu grupo na Série C, hein? Com a vitória diante do Atlético do Acre no último final de semana, aqui no Passo da Areia. O Juventude é o segundo, tinha liderança e acabou perdendo para o Boa Esporte e ficou aí na vice-liderança. E o Ipiranga vem ali na quinta posição, um pontinho lá, querendo também entrar no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques também para ciência, estética e saúde. Olha, é um espaço totalmente aí voltado para a sua saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa. Não é só uma questão de estética, não é uma questão de saúde, né? Aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado, questão de postura também, tudo isso aí lhe dá a técnica da barriga negativa, a LPF. E também a micropigmentação capilar para você acabar aí com a sua calvície, você tem lá na Ciência, Estética e Saúde. Os telefones na tela para você, 51, código de área, 4066-1909 e o WhatsApp também, para informações, 51, código de área, 997-67-1909. E também mais informações, completas informações, nas redes sociais da Ciência, Estética e Saúde. No Instagram, no Facebook, você tem todas as informações lá que você precisa. A vitória foi importante, fundamental, o Internacional tem essa postura, um time que diz praticamente imbatível, de cá. Mas o próprio, ontem jogadores, era o próprio D'Alessandro, né? Olha, não tem nada decidido, surpresas podem acontecer aí, né? Então, o Internacional também deve ir vacinado para esse jogo da volta, né, Larry? Se jogar da maneira como tem jogado no Beira-Rio... Mas, pois é, isso aí o jogador sente, dá uma relaxada, sabendo que tem essa vantagem ou não? Não, acho que não, porque ele sabe da importância desse confronto aí, o time do Nacional... É lógico que não é um dos melhores times do Nacional, até porque é uma equipe que tem muitos jovens ali, mas
os jogadores do Inter sabem que o outro jogo tem a mesma importância desse primeiro. Tem que ser tratados, né, como não tivesse vantagem. E é como se diz, a Libertadores tem o saldo qualificado. Né? O Internacional tem a vantagem aí de empate. Qualquer resultado com empate favorece o Internacional. Isso aí traz mais tranquilidade, mas para jogar, né? Mas para jogar e fazer as coisas acontecerem. Vamos lá, pelo menos alguns aqui das nossas mensagens. Diz o Humberto Claudino, boa noite a todos. O Alessandro Batista, olha, em relação ao Grêmio, que vai empatando em 0-0. Quando o Grêmio só ganhou dos caras aqui, o Libertad, porque eles estavam classificados, não levando de barbada que vão perder de novo na arena. Não, estava classificado no jogo da volta. Aqui ninguém tinha classificado. O Márcio Fraga, só Grêmio ganha 2-0. O Alessandro Batista, se eles forem um pouquinho melhor que o Bahia, já era. Pois é. Mas o Grêmio é melhor que o próprio Grêmio, aquele jogo com o Bahia. Naquele era a volta após Copa América. O Lucas Rodrigues, vamos Grêmio. O Antônio Carlos Arruda, programa de grande qualidade, como sempre. O João Francisco Marquesan, lembre-se, não tem jogo jogado. Toque, posse de bola, não ganha jogo. Acabamos de falar aqui, não tem jogo jogado, né? João Carlos Locke, grande João Carlos Locke, programa sempre de muita qualidade. O Maicon, o jogo passa no Facebook, isso que nós informamos, né? E aí vai, mais alguns aqui. A Márcia Pinto, não quer o Maicon não, eu queria que o Maicon não atuasse, né? A Maresca Franklin, Maresca, eu não me engano, ela mora nos Estados Unidos, hein? Deve estar nos assistindo lá. E o Emily Larroque, tu conhece? A Emily. Emily. Minha filhada. Aliás, a minha filha... Oi, tio Hugo, beijos, te amamos, diz ela. E a minha filhinha, 4 anos, Lavínia, tá me ouvindo, tá nos vendo também, hein? Beijo, filha, papai te ama. Ó, mandar um grande também beijo, um abraço para a dona Elza, que encontrei hoje, né? E a dona Elza é uma gremistaça, né? Mas está sempre assistindo aqui no nosso Dois Toques. Então, né? Um abraço, um beijo para a dona Elza. Bom, ponto final, né? Como sempre, saímos daqui. Primeiro vamos para a arena, evidentemente, né? Vamos lá conferir o restante do jogo. Aí, estamos aí com o quê? 30 minutos do primeiro tempo, o Grêmio vai empatando em 0-0. Tomara que até chegar lá o Grêmio já esteja com resultado positivo, né? Ou que termine o jogo com resultado positivo, que é fundamental. Bom, aí sim, depois de lá, vamos para o Barranco. Restaurante Churrascaria Mais Premiada do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que hoje é quinta, então terça, quarta e quinta e os domingos tem as promoções do Barranquinho. Tem um complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar comer o quê da Salmó. São 2 endereços aqui em Porto Alegre. Avenida Ipiranga 81 e 13 e a revenda, a mais recente revenda, na Avenida Ceará 370. Agora, se é uma balada, não quer saber de blitz, para um cinema, para um teatro, para o futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletaxi. Está aí na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E que é importante, fundamental, é a segurança. Você sabe com o Teletaxi quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Jornal da RDC com todas as informações do dia, logo após o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Aí depois, na virada, à meia-noite, às 0 hora, aí você tem Joias na TV com Rossana Rocha. Que eu digo sempre, né? Não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem data para você dar uma joia de presente para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, para namorado. Então, confira aí o programa Joias na TV com Rossana Rocha. Aí depois, já 1 hora da madrugada, você tem quem viu na íntegra, quer ver de novo, quer rever. Quem viu pela metade, quer ver na íntegra. Quem não viu, tem a possibilidade de ver. Aí você tem a reprise do nosso Dois Toques, a 1 hora da manhã. E como diz o Darcy, né, filho? Depois de Joias na TV com Rossana Rocha, a 1 hora vem as Joias do Cadu. Que são os nossos. Tá certo? Você continue aqui na sequência da programação na nossa RDC TV. A todos vocês, o grande final de noite. Nós voltamos aí a partir das 21 horas. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.